Como o conflito atual entre Irã, Israel e Estados Unidos pode afetar drasticamente o futebol árabe, com base nas notícias mais recentes e impactos diretos no esporte. 1. Cancelamentos e adiamentos de partidas e competições regionais. Uma das consequências mais imediatas do conflito tem sido o adiamento e suspensão de jogos na Ásia e no Oriente Médio. A Asian Football Confederation, AFC, anunciou que várias partidas da Champions League Asiática, região Oeste, envolvendo clubes de Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Irã, foram adiadas por motivos de segurança e logística diante das tensões militares. Além disso, por precaução, a Qatar Football Association suspendeu todos os seus campeonatos nacionais até novo aviso, e a AFC seguiu com adiamentos em campeonatos Tiers 1, 2 e 3 na região. Isso significa calendário do futebol interrompido em países-chave como Catar, Emirados e Arábia Saudita, grandes clubes árabes parados, inclusive confrontos que poderiam envolver estrelas internacionais. A falta de certeza sobre datas e locais seguros para a retomada dos jogos. Tais interrupções podem quebrar o ritmo competitivo de ligas e clubes, atrasar processos de qualificação e impactar acordos de mídia e patrocinadores por meses. 2. Problemas logísticos e mobilidade de atletas. O fechamento de rotas aéreas, restrições de espaço aéreo e evacuações em massa na região têm criado grandes dificuldades de deslocamento para jogadores, treinadores e equipes técnicas. Isso já deixou atletas presos ou obrigados a fugir por terra ou por rotas alternativas, gerando atrasos e desgaste físico e mental. A incerteza das viagens também coloca em dúvida amistosos internacionais, inclusive partidas previstas com equipes do Irã e de outros países árabes, que podem ser canceladas ou remarcadas em locais neutros ou fora da região. 3. Impactos simbólicos e geopolíticos. A participação da seleção do Irã, um dos países mais tradicionais do futebol asiático, na FIFA World Cup 2026, está seriamente em dúvida. O presidente da Federação Iraniana já expressou preocupação de que o país não possa comparecer aos jogos agendados nos Estados Unidos devido ao conflito direto com esse país. Essa possibilidade, embora ainda não confirmada, é extraordinária, porque Irã tem 7 participações em Copas do Mundo e sua ausência mudaria a composição dos grupos e a distribuição de vagas asiáticas. A logística de substituição de um time já qualificado poucos meses antes do torneio seria um enorme desafio administrativo e esportivo. Clubes árabes e federações podem enfrentar pressões políticas e diplomáticas relacionadas à decisão de apoiar ou não a participação de seus pares no evento. Impacto emocional sobre atletas e torcedores. O envolvimento direto de países no conflito tem efeitos humanos e psicológicos importantes. Jogadores iranianos, inclusive as seleções feminina e masculina, têm demonstrado preocupação com familiares e amigos no país, além de dificuldades de comunicação por causa de apagões de internet e bloqueios de internet. Esse tipo de impacto pode reduzir o foco competitivo dos atletas durante torneios, aumentar a pressão emocional nas equipes árabes que compartilham laços culturais com o Irã, abrir divisões entre torcedores e federações em debates sobre esportes e política. Riscos mais amplos para competições e publicidade. A interrupção prolongada do calendário pode afetar contratos de transmissão, patrocínios e investimentos no futebol do Oriente Médio, uma região que vinha crescendo em peso e prestígio no cenário global, com grandes investimentos em clubes, estádios e competições internacionais. Se as tensões persistirem, clima de insegurança pode afastar patrocinadores internacionais. Torcedores estrangeiros evitarão viagens à região para jogos. Federações podem optar por transferir jogos para estádios neutros, encarecendo operações e enfraquecendo marcas locais. O conflito crescente entre Irã, Israel e Estados Unidos já deixou marcas profundas no futebol árabe e no esporte mundial. Competições adiadas, partidas canceladas, viagens complicadas e uma nuvem de incerteza sobre grandes eventos internacionais como a Copa do Mundo.
Se o conflito persistir ou se expandir, as consequências podem prolongar-se por meses ou anos, afetando o desenvolvimento do futebol no Oriente Médio de maneira estrutural e simbólica, não apenas de forma temporária. A escalada do conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos não afeta apenas o calendário de jogos, ela pode mexer profundamente com o mercado internacional de transferências, especialmente no futebol árabe, que nos últimos anos se tornou um dos poros mais agressivos e estratégicos do mundo. 1. Insegurança reduzindo o apetite de jogadores estrangeiros. Nos últimos anos, ligas como a Saudi Pro League se consolidaram como destinos altamente atrativos financeiramente. A chegada de estrelas como Cristiano Ronaldo ao Al Nassr abriu as portas para uma onda de transferências milionárias. Mas um cenário de guerra regional muda drasticamente o cálculo de risco. Jogadores europeus e sul-americanos podem temer instabilidade política. Famílias de atletas podem resistir a mudanças para a região. Empresários e agentes passam a exigir cláusulas de saída emergencial. Mesmo que o conflito não atinja diretamente a Arábia Saudita ou o Catar, a simples percepção de risco regional já pode esfriar negociações. 2. Impacto nos investimentos soberanos. O crescimento do futebol árabe foi impulsionado por fundos soberanos e investimentos estatais. Em caso de prolongamento do conflito, recursos podem ser redirecionados para defesa e segurança. Projetos esportivos podem perder prioridade estratégica. Grandes contratações podem ser adiadas. Isso poderia reduzir o poder de compra dos clubes árabes nas próximas janelas. E o mercado europeu, que vinha sendo pressionado pelos salários oferecidos no Oriente Médio, poderia recuperar certo equilíbrio. 3. Complicações logísticas e contratuais. Transferências internacionais dependem de voos estáveis, exames médicos presenciais, registro dentro dos prazos da FIFA, aprovação da Federação Continental, como a Asian Football Confederation. Com espaço aéreo fechado ou instável, deslocamentos ficam mais complexos. Isso pode atrasar anúncios oficiais, gerar contratos assinados à distância com maior risco jurídico, criar incerteza na adaptação inicial do atleta. Além disso, seguros contratuais podem encarecer significativamente. 4. Desvalorização ou supervalorização de mercados específicos. O conflito pode gerar dois efeitos simultâneos. Desvalorização. Clubes de países diretamente envolvidos, como o Irã, podem ter dificuldade para vender jogadores, sofrer sanções econômicas que dificultem pagamentos internacionais, ver seus talentos saindo por valores abaixo do mercado. Supervalorização. Já ligas consideradas mais estáveis dentro do mundo árabe, como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, podem ser vistas como refúgios seguros dentro da região. Atrair jogadores que atuavam em países afetados. Atrair novos talentos, concentrar torcedores de outros países da região que buscam novos grandes clubes. Impacto no futebol brasileiro. O Brasil é um dos maiores exportadores de jogadores para o Oriente Médio. Se o conflito reduzir contratações, clubes brasileiros perdem uma rota alternativa ao mercado europeu. Atletas que buscavam salários altos no Golfo podem permanecer no Brasil ou buscar MLS e Europa. Pode haver maior competição interna por vagas e salários. Por outro lado, se a Arábia Saudita mantiver a estabilidade interna, pode haver uma corrida ainda mais agressiva por talentos, como forma de mostrar força e continuidade do projeto esportivo. Efeito dominó na Europa. Nos últimos anos, o mercado árabe influenciou renovação de contratos na Europa, clubes europeus precisando cobrir propostas sauditas, aumento salarial de veteranos, transferências inesperadas de jogadores ainda em alto nível. Se o conflito esfriar o mercado árabe, clubes europeus ganham mais poder de negociação. Jogadores veteranos perdem uma alternativa milionária. A inflação salarial pode desacelerar. Cenário futuro. Pausa ou transformação? Existem dois caminhos possíveis. 1. Conflito prolongado. O futebol árabe pode perder força temporariamente no mercado global, reduzindo grandes contratações e voltando a um perfil mais regional. 2. Conflito controlado.
Se a crise for contida rapidamente, os investimentos até podem aumentar, como forma de afirmar poder e estabilidade, usando o futebol como ferramenta geopolítica e de soft power. Conclusão: o futebol moderno é profundamente interligado à política e economia global. Um conflito envolvendo Irã, Israel e Estados Unidos não fica restrito ao campo diplomático. Ele atinge contratos, decisões familiares, estratégias de clubes e bilhões em investimentos. O mercado árabe deixou de ser coadjuvante, hoje ele é protagonista, e qualquer instabilidade na região tem potencial de reconfigurar o equilíbrio financeiro do futebol mundial.